Bom, por fim, chegamos aqui ao passo 4, tá? Então aqui, nós estamos falando aqui do passo 4. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para aplicar isso, né? Utilizando aí uma folha de papel. A diferença é que eu estou usando aqui um papel virtual. Então, olha só. Passo 4, ok? E aqui eu vou chamar isso de implementação. Implementação, jeito fresco de falar, colocar em prática. Então, como que eu faço para colocar isso em prática? Ok? Então, a gente vai ver agora como fazer. Primeiro, eu só vou tirar o garrancho aqui e escrever de novo para ficar um pouco melhor. Melhorou muita coisa, mas o que importa é a intenção, né, pessoal? Então, vamos lá. Como que eu faço para desenvolver esse negócio? Bom, primeiro, você já deixou separado, né, aquelas 3 ou 5 ideias. Tanto para reciclar, reutilizar ou reduzir. Então, são 3 ou 5 ideias para cada uma delas, beleza? Então, você já tem que você já fez aquela pesquisa de campo que veio lá do passo 3, certo? Aí você melhorou as suas ideias, né? Porque você fez aquela pesquisa, então você agregou coisas que você não tinha pensado. O que você faz agora? Bom, você pega esta base aqui, ó, tá? Mais as melhorias que você conseguiu desenvolver em função do passo 3, que é o vídeo anterior. Espera aí, vamos lá. Em função do passo 3, né? Você pega esses recursos aqui, ó, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Vou descer um pouquinho a tela aqui para ficar melhor. Você vai pegar esses caras, na verdade acho que cabe aqui ainda. Então lá. E aí você vai fazer aquilo que eu vou denominar aqui, ó, de quadro de implementação. Não vai ser bem um quadro aqui, né, pessoal? Mas é só para você poder entender, tá? Então, eu vou pegar essa base e vou construir um quadro de implementação. O que é esse quadro de implementação? Vamos fazer aqui embaixo, para ficar um pouquinho melhor. Bom, aquelas ideias, elas vão vir aqui, ó. As ideias que você teve, elas vão vir aqui, numa primeira coluna. Depois, nós vamos ter aqui, ó, algo chamado por que. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o zoom, para ficar um pouco melhor. Vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu refazer aqui, pessoal. Deixa eu só deixar um pouquinho mais tranquilo aqui, ó. Eu vou numerar, que aí fica um pouco mais fácil. Então, aqui, ó, o número 1 vai ser ideia, tá? O número 2, aqui no caso, vai ser o porquê. O número 3, tá? Vai ser investimento e retorno. O número 4 vai ser responsável. E o número 5 vai ser como. Certo? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou transformar isso aqui, tudo que você está vendo aqui na parte de cima, em um quadro. Então vamos lá, ó. Então imagina que aqui eu vou ter 5 divisões, tá? Ó, deixa eu diminuir um pouquinho a espessura aqui. Aqui, legal. Então, eu vou fazer aqui uma linha. Era para ser uma linha, tá? Reta. E aqui, necessariamente, algumas linhas. Então aqui, ó, eu vou ter item número 1. Então aqui o que eu colocar aqui embaixo é a ideia. O item número 2, que é o porquê. O item número 3, que é o investimento, tá? Aqui, ó, número 4,
e aqui o número 5. Meu Deus, número 5. Aqui, certo? Então imagina que aqui, ó, essa parte de cima que você está vendo aí, onde está 1, 2, 3, 4 e 5, é como se fosse esses títulos que você está vendo aqui em cima. E aqui, ó, vai ser como se fosse um quadro. Então aqui, por exemplo, nessa primeira área que eu estou fazendo aqui o desenho, né, ó, aqui, ó, nessa região, eu vou colocar aqui, ó, a minha primeira ideia, aqui a minha segunda ideia, aqui o porquê, aqui o investimento e o retorno, aqui o responsável e aqui necessariamente como eu vou fazer, ok? Então em cada um desses itens aí eu pretendo fazer isso. Eu vou pegar a questão do papel para poder identificar, né, e verificar, né, e dar algumas sugestões para exemplificar. Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, ó, e aí aqui, por exemplo, ideia. Qual foi a minha primeira ideia? Supondo que fosse, né, uma relação que eu já tivesse feito. Eu vou colocar aqui, ó, redução de papel, beleza? Redução, ó. Então eu estou usando qual recurso aqui, ó? Estou utilizando o reduzir, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui na redução de papel? Por que eu quero fazer a redução de papel? Quais são as vantagens? Bom, nessa perspectiva, olhando do ponto de vista econômico, eu vou ter menos gastos. Né? Ponto de vista ambiental, menos poluição. Beleza? Além disso, também eu necessariamente posso ter um processo menos burocrático. Além disso, eu posso ter também mais espaço na minha empresa, para não condicionar tanto papel, né? Mais organização, enfim. Investimento. Bom, se eu quero mudar isso, eu já tenho ideia de como que eu vou fazer, porque eu pesquisei antes, certo? Eu pesquisei e eu já tive algumas sugestões, então isso já me levou a ter algumas ideias de como fazer isso. Então significa que aqui, ó, investimento e retorno. Então, eu vou ter que investir, por exemplo, lá na minha empresa, supondo, R$5.000. Retorno. Em quanto tempo esse investimento se paga? Em até 8 meses. Né? Como que é esse retorno? É assim, você vai informatizar, você vai gastar 5.000, tá? Só que esse investimento em 5.000, ele se paga em quanto tempo? Ele se paga na proporção de tempo que você consegue recuperar o gasto menor com papel, com compra de papel, por exemplo. Tá? Então, necessariamente, eu preciso ter um levantamento aqui de quanto tempo leva esse retorno. Né? Qual é a minha estimativa? Em 8 meses. Precisa ser 8 meses? Precisa ser meses? Não. Dependendo da situação, você faz o investimento para ter retorno em anos, em semestres. Tá? Então, aqui é uma estimativa, é o campo hipotético. A gente tem uma disciplina, né, que vocês já sabem, uma UC chamada curso logístico, que a gente vai estudar esses tempos de retorno. Aqui é só hipotético para você poder entender. Responsável, ou responsáveis, né? Quem é que vai ficar responsável por fazer esse planejamento aqui? Ou fazer a aplicação, a implementação, né? Perceba, estou usando o termo aqui implementação. Vai ser o João, que é gerente ou gestor, né? Gestor administrativo, certo? Posso estar falando também de mais de uma pessoa. Pode ser o João, mas a Maria. Um é gerente administrativo, outra trabalha na gestão da qualidade, por exemplo. Certo? Gestão da qualidade. Então, isso aqui pode ser implementado. Passo a passo. Como que vai ser feito esse negócio aí? Aí é que tá. É isso aqui agora que você tem que explicar o que você vai fazer. Bom, primeiro, eu vou ter que entender, né?
eu vou ter que entender o volume, ou mensurar o volume de impressões. Eu vou ter que necessariamente verificar o que pode ser automatizado e assim sucessivamente. Eu vou tentar buscar sistemas que vão fazer esse ajuste, né? Eu vou implementar esse sistema, eu vou testar para então poder colocar isso aqui na prática. Então aqui, ó, é o detalhe, é o passo a passo de como fazer. Então aqui é o detalhe de como que você vai fazer essas etapas. Então isso é muito importante. Então esse quadro aqui, ó, de todos os elementos que estão presentes, o mais complexo, tá? O mais complexo é esse cara aqui, ó, é o 5. Por quê? Porque você tem que detalhar como que vai ser feito esse quadro, essa implementação, tá? O número 1 é a ideia. É uma das 5 que sobreviveram àquilo que você sugeriu. Número 2, te explica o porquê de usar essa ideia. O número 3, mostra para você quanto é que vai custar e qual é o retorno que você tem. O número 4, te aponta os responsáveis. E o número 5, te diz como fazer. E aí, ó, esse número 5, tá? Ó, deixa eu apagar aqui. Esse número 5 que você está vendo aí, tá? Ele necessariamente, eu vou destacar aqui, ó, ele pode ser transformado, tá? Ó, esse número 5 que está ali em cima, ó, vou colocar um asterisco aqui, é quase isso. Ai, minha condenação motora. Esse número 5 aqui, ó, na verdade, ele é o passo a passo. Ou seja, significa que ele tem que ser repleto de detalhes, porque senão ele não é completo. Ele pode ser traduzido também por meio de um fluxograma, certo? Então eu posso fazer ele dentro de um quadro, como você está vendo aqui, como eu posso também fazer ele através de um fluxograma, tá bom? Uma outra coisa que não está aqui, que eu sugiro que você tecnicamente pense também, além desse fluxograma, desse passo a passo, é a questão do tempo para cada etapa, certo? Então, deixa eu apagar aqui, ó, tempo para cada etapa desse detalhe, certo? Quanto tempo vai levar para mim poder informatizar tudo isso daí, né? Então a gente precisa saber. Então a gente vai colocar aqui esses detalhes, tá bom? Bom, isso é um ponto importante. Por quê? Porque veja só, vou recapitular tudo aquilo que eu já falei. Eu tive inicialmente ideias, depois eu fui estudar como, que é o passo 2, depois eu fui pesquisar o que já é feito no mercado. Aí eu peguei essas informações, detalhei elas e agora eu estou falando para você estimar o tempo. Perceba que quando você fizer tudo isso, significa que você tem o quê? Significa que você tem, depois que você faz tudo isso, né? Quando você passa por tudo isso aí, tal, significa que você já tem ações de 3 R's. Na prática. Na prática, pelo menos já planejadas. E aí basta aplicá-las. Porque aí você já tem o que vai ser feito, a sua ideia, o porquê que você está fazendo, o investimento e retorno, o responsável e os detalhes dessas ações. Então é isso que é importante você entender, né? Como implementar isso na prática. Deixa eu voltar aqui com o zoom aqui, fica um pouquinho melhor, certo? Então, isso aqui é exatamente a implementação prática dos 3 R's. Qual que é o desafio? O desafio é vocês pegarem essas ações e levarem para aquele projeto individual
que ficou sugerido para vocês. Então, na primeira parte, eu pedi para que vocês mapeassem o processo. Na segunda parte, você vai ter que pegar toda essa base dessas explicações aqui anteriores, né, dos vídeos 1, 2, 3 e 4, e aplicar no projeto de vocês. Tá joia? Era isso que eu tinha para dizer. Fica a sugestão para que vocês possam desenvolver. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me consultem. Tá bom? Eu vou deixar, além desse recurso, um material passo a passo para vocês poderem ler também, que eu fiz aqui com base no documento do Sebrae. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até mais. Cuidem-se.